Vocês vão ver como as fábulas judaicas, elas vão virar pó e vão ficar desprezíveis aos nossos olhos. Porque não existe, em momento algum, Paulo dizendo que um gentio pode virar judeu. Que Paulo supostamente circuncidou Timóteo, porque Timóteo desejou a circuncisão e Timóteo queria viver como judeu. Logo, Timóteo sendo filho de uma judia, mas de pai grego, ele poderia viver como judeu. Quem quiser, quando o Ruach Kodesh falar no teu coração, Hakadosh Baruhu, aí eu posso virar judeu. Irmãos, Satanás é muito astuto, né? E tem seitas judaicas que são praticamente testemunhas de Jeová com kippá na cabeça. Só que eles são piores do que as testemunhas de Jeová. E vocês sabem, né, que tem essas seitas no YouTube pregando abertamente, atraindo muitos gentios para as suas sinagogas. E aí, além deles dizerem falsamente contra Cristo que ele foi criado, ainda eles dizem que Jesus não pode ser adorado. Olha só como uma heresia chama a outra. Sendo que Jesus é adorado de Gênesis a Apocalipse. Como se isso fosse pouco, ainda eles estão colocando a circuncisão, criando uma narrativa judaica com fábulas judaicas para atrair os gentios para as suas sinagogas. Só que eles dizem, nós não estamos convidando ninguém. Nós estamos dizendo claramente que a circuncisão é um pacto que Deus fez com Abraão, Brit Milá, e que todo judeu tem que fazer. Agora, o gentio, que o Ruach Kodesh falou no coração dele, que ele pode se circuncidar, convenceu, e ele quer fazer parte da sinagoga judaica. Aí eles falam, seja bem-vindo. Só que, irmãos, nessa narrativa, que ela é sedutora, porque é um rabino com barba grande, kippá na cabeça, sabe, toda aquela aparência judaica, ele jura de pé junto que ele é judeu, mas ele não é. Jesus disse, são da sinagoga de Satanás. E como você faz para distinguir quem é um verdadeiro judeu e quem não é? Você vai ter que usar os textos bíblicos com precisão. Então, Paulo dá um testemunho falando que existe falsos judeus e existe verdadeiros judeus. E Jesus, lá no Apocalipse, por 2 vezes, no Apocalipse 2 e no Apocalipse 3, confere o texto aqui na tela, Jesus fala que existe esses 2 tipos de judeu. Um é verdadeiro, os outros fazem parte de uma sinagoga de Satanás. Irmãos, isso é libertador. Quando você chegar no final desse estudo, você vai sentir uma satisfação muito grande. Vai ser demorado, vai ter bastante coisa aqui para a gente pensar. Eu organizei algo para ficar mais objetivo possível, mesmo assim vai ficar grande. Mas no final, você vai dizer, valeu a pena. A sua mente vai ser treinada. Vai ser como uma academia cerebral. Imagine você conseguir entender as coisas complexas da lei que Paulo escreve nas suas cartas. E depois, por si mesmo, você vai estudar, você vai estar protegido contra fábulas judaicas, contra as heresias das igrejas católicas e evangélicas. Porque quando você se depara com um debate entre um pastor evangélico e um judeu que se diz messiânico, você fica bobo. Se as pessoas não conhecem a lei, elas acabam achando que o judeu messiânico tem mais sabedoria e começam a citar aqueles textos que os oráculos de Deus estão somente com os judeus. Começa a distorcer as palavras de Paulo, sutilmente. E são eles mesmos que distorcem, né? Eles mesmos dizem que os oráculos de Deus estão com eles. E aí eles começam a atrair o povo para si. Então eles se aproveitam dos erros das igrejas evangélicas, das doutrinas falsas, que praticamente anulam a lei de Deus. Eles não explicam corretamente. E começam a distorcer os fatos para arrastar as pessoas para o judaísmo. As pessoas estarem tão distantes da lei de Deus e cada um defendendo uma religião, quando não é um defendendo a igreja adventista ou sei lá, qualquer outra seita que ele está defendendo, é o outro defendendo o judaísmo. E cada um tendo os seus próprios livros. Porque cada seita tem um cabeça que escreveu algo relacionado, sabe? Algo que fundamenta a seita. Quando não é um livro, são vários livros. E aí, a mente deles está treinada nisso. Através do estudo de hoje, você vai poder compreender tudo sobre as cartas de Paulo em relação a obras da lei, debaixo da lei e circuncisão. E você não vai mais ficar em dúvida se come carne de porco ou se não come, se a lei de Moisés está em vigor ainda, se tem que guardar a Torá. Ou seja, você não vai ser mais enganado por fábulas judaicas. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, os cães da circuncisão não vão mais enganar vocês. E não é só isso.
Esse estudo ele vai treinar a sua mente de tal forma que você vai ser obrigado a fazer conexões nas cartas de Paulo. Muitas pessoas não leem as cartas de Paulo por preguiça, mas muitas leem, mas não entendem. Aí fica chato você ler algo que você não entende, é uma linguagem complexa, você não entende se o apóstolo Paulo está contra a lei ou se ele está a favor da lei. Uma hora ele cita a lei de Moisés como base do que ele está falando, outra hora ele cita a lei de Moisés como contraste da fé. E Paulo usa a palavra lei em vários contextos. Ele está falando de sacrifícios de animais e fala lei. Ele está falando de justificação e contrasta com a lei. Ele está falando, por exemplo, do tempo de Abraão, Isaque e Jacó, que viveram antes da lei. Abraão, Isaque e Jacó com suas mulheres e seus filhos. E ele cita a palavra lei. Em vários contextos, a palavra lei, ela é citada. Só que existe um plano de Deus no livro da lei para você entender o que são as promessas de Deus em relação a Abraão e a sua descendência para a justificação, que foram prometidas não por intermédio da lei, mas foram posteriormente escritas por Moisés no livro da lei. E o que é a lei que veio por intermédio de Moisés no Sinai? Como o apóstolo Paulo fala, resumidamente, eu vou falar aqui para vocês, em Gálatas ele está mostrando que a justificação de judeus e gentios, quer circuncisos, quer incircuncisos, é por intermédio da fé e não por intermédio da lei. Ele cita até mesmo o evento do Sinai. Ele diz que a lei que veio 430 anos depois da promessa não pode anular a promessa. E já que as promessas foram escritas no livro da lei, virou lei, não é? Está escrito no mesmo livro da lei. Então tudo é uma lei. A partir desse estudo, você não vai ficar mais em dúvida em relação a nada sobre essas coisas. Na verdade, eu já tenho uma playlist grande no canal falando sobre a transição das alianças, explicando todas essas coisas. Mas agora eu vou explicar com mais facilidade, com mais acréscimos. Vai ser importantíssimo você ficar nesse estudo até o fim. Eu vou gravar a introdução aqui dessa maneira, andando para lá e para cá, mas eu trouxe o tripé, as minhas coisas, já eu vou parar ali em algum lugar, vou fixar a câmera e vou ler um monte de textos para vocês em Atos. E o estudo de Atos vai nos preparar para entrar em Gálatas. Quando chegar na carta de Gálatas, como essa carta é pequena, eu vou ler verso por verso, sem pular um verso, explicando todo o raciocínio de Paulo quando ele está trabalhando com a transição das alianças. E o que está acontecendo no nosso tempo? E você pode ver isso claramente no YouTube. Existe uma onda crescendo chamada de judaísmo messiânico. Eles pregam semelhante em vários pontos. Quando chegam em alguns pontos, eles divergem, mas a heresia é a mesma, vem arrastando multidão para dentro das sinagogas judaicas. Vocês vão perceber que eles pegam aquelas expressões, obras da lei, debaixo da lei, e eles mudam o sentido dela. Sentido completamente o contrário do que Paulo está dizendo nas suas cartas. E nós podemos entender perfeitamente o significado dessas expressões. E os judeus, que se dizem judeus, mas não são, eles são na verdade sinagoga de Satanás, eles pegam a palavra circuncisão, distorce tudo o que está relacionado a essa palavra, e eles começam a atrair as pessoas para a sinagoga judaica. Eles dizem assim, e por isso enganam as pessoas. O pacto da circuncisão, eles vão lá em Abraão e dizem que é uma aliança eterna. Ou seja, se é eterna, não vai ser anulada nunca. E aí eles falam, isso é para judeus. Mas o gentio que quiser virar judeu, ele pode. A Torá não proíbe, Paulo não proíbe, pelo contrário, ele deu exemplo de que um gentio pode virar judeu. E você vai se circuncidar, dizem eles, não para você ser salvo. Aí eles leem alguns pontos das cartas de Paulo, só o que eles escolhem, para mostrar, olha, claramente aqui está falando que a circuncisão já foi debatida e não é requisito para salvação. Mas, se um gentio, ele deseja no coração se circuncidar, ele quer virar, por exemplo, um judeu, ele quer a sabedoria judaica, porque os oráculos de Deus estão com os judeus. Tem muita vantagem em ser circuncidado. Pode, é bem-vindo, pode vir. E assim, muitas pessoas que estão desanimadas nas igrejas, elas acham que elas vão encontrar a verdadeira sabedoria, a ciência das coisas e o caminho correto no judaísmo. E aí elas acabam saindo de um buraco
para entrar num abismo. E aí Satanás, sabendo que essas coisas são difíceis de entender, o que ele fez? Ele viu que a igreja evangélica desprezou essas expressões, circuncisão, obras da lei, debaixo da lei. As igrejas não ligam para isso, eles pulam tudo essa parte. Eles resolvem de uma maneira muito porca. Satanás olhou isso, falou, poxa, isso daqui é uma grande oportunidade. Eu vou gerar um monte de livros, de seitas. Eu vou distorcer essas expressões para gerar um desequilíbrio tão grande. E depois eu levanto os judeus da sinagoga de Satanás. Está profetizado, é inevitável isso não acontecer. E aí eu crio um contraste. Ou seja, aí Satanás leva a palavra para outro lugar, para outro extremo. Então, nem do lado dos evangélicos, nem do lado dos judeus messiânicos você vai encontrar a verdade. Porque cada um defende uma seita. Agora, quando você vir pessoas que não estão ligadas a religião alguma, te provando pelas escrituras de A a B, de A a Z, ponto a ponto, sem fugir dos textos, nenhum. Todo texto que tem a palavra circuncisão, a pessoa está lá. Todo texto que tem a palavra obras da lei, debaixo da lei, está lá. A pessoa está te explicando e ela vai te explicar, te revelando um apóstolo Paulo, que ele não anula a lei de Moisés, que ele não é contra a lei de Moisés, mas que ele não permite as pessoas pegarem a lei de Moisés, distorcerem e aplicá-las aos gentios como requisito de salvação ou requisito de ser mais sábio do que os outros. Então, Paulo, ele sabendo disso, ele trabalha com isso. O que Paulo considera, por exemplo, lá em Filipenses 3, ele fala que ele pega ali porções que tem a ver com a lei de Moisés e ele compara isso com esterco. Lá em Gálatas 4, Paulo fala para os Gálatas, vocês guardam dias, semanas, meses e anos, são expressões da lei. E Paulo fala, como que vocês podem voltar para essas coisas do mundo, pobres? Os judeus não vão aceitar isso, que a lei de Moisés é pobre, que a lei de Moisés é fraca e tem a ver com as coisas do mundo. Aí eles falam, isso não tem nada a ver com a lei de Moisés, isso daqui é legalismo. Obras da lei significa legalismo. Outros dizem, obras da lei significa só a transgressão da Torá. Outros dizem, debaixo da lei é debaixo da lei de homens. Então, sutilmente, eles acrescentam palavras nas cartas de Paulo e modificam as expressões de Paulo. Quando Paulo está falando exatamente da lei de Moisés. Mas Paulo não está falando que a lei de Moisés não presta, que ela não vale nada, que ela é pobre no sentido de uma pobreza que não tem valor algum, de maneira alguma. Paulo só está contrastando a lei de Moisés com a lei de Cristo, as duas alianças frente a frente. Coloca Sara e Agar frente a frente. Quem você acha que é escolhida por Deus? Quem você acha que Abraão amou? Quem é que fica com Abraão? Quem é que fica com a aliança? É Sara. E Paulo disse que a antiga aliança, aquela do Sinai, está representada em Agar. E há um motivo para isso. Então, você vai vendo como as coisas vão ficando claras. Nós vamos ler os textos, é claro, tem muito texto para ler, mas eu vou ser bem objetivo na leitura. E aí, por exemplo, nós vamos ler isso daqui no futuro. Eu só estou citando para você ver as peças se encaixando. Quando você compara frente a frente, sacrifícios de animais, por exemplo, o dia da expiação, que Deus zela por esse dia. Deus disse, aquele que não vier e não se humilhar nesse dia está cortado. Aquele que não estiver aqui nesse dia está cortado do povo de Israel. Então é um dia importantíssimo. É um dia onde todos os pecados que o povo de Israel cometia dentro de um ano eram apagados. E só depois disso eles iriam se alegrar por 7 dias na festa dos tabernáculos, que é uma figura do milênio. O profeta Zacarias revela isso com exatidão. E Jesus ainda completa lá em João 7. Quando é festa dos tabernáculos, e ele não sobe para a festa e fala, olha, vocês, o momento sempre é chegado, mas o meu ainda não. Ele tinha que morrer como o Cordeiro da Páscoa. Então Jesus ia cumprindo as festas nele mesmo e depois no seu corpo, a realidade. Paulo fala em Gálatas 4 que a lei que veio 430 anos depois da promessa, que é a lei de Moisés, não pode anular a promessa. E lá em Gálatas 4, ele fala para os Gálatas, esses Gálatas, irmãos, eram os gregos de Samaria, eles faziam parte dos gregos, dos samaritanos, você vai encontrar isso em Atos, que eles se converteram, muitos sim foram chamados estando circuncidados. Vocês vão ver isso claramente, a carta de Gálatas vai brilhar diante de vocês. Gálatas e depois Gálatas puxa Romanos. Vocês vão falar, meu Deus, que coisa linda, valeu a pena
esse estudo, valeu a pena a paciência. E aí, esses Gálatas, eles haviam sido evangelizados por Pedro, por João, por Filipe, eles foram circuncidados, e então eles iam buscar Deus nas sinagogas. E eles aprendiam as coisas onde Moisés era pregado, não onde Cristo era pregado. Só depois que Paulo e Barnabé entravam nas sinagogas, pregavam a Cristo, aqueles gentios que já estavam com Deus ficavam então de boca aberta, porque agora eles enxergavam o Messias em tudo. Muitos dos gentios não enxergavam o Messias. Aqueles que foram evangelizados por Pedro, por Filipe, por João, sim, eles conheciam a Cristo. Eles tinham até o Espírito do Senhor. Só que, irmãos, não adianta muito você ter o Espírito do Senhor pela fé e você não estudar as Escrituras. O Espírito vai te revelar as profundezas de Cristo conforme você estuda as Escrituras. Senão a letra fica morta. Então, muitos gentios que ouviram Jesus no começo ficaram felizes, está escrito em Atos. Com o passar do tempo, não tem quem pregue, não tem quem ensine, eles vão para a sinagoga de Moisés e acabam retrocedendo para a antiga aliança e Cristo acaba caindo no esquecimento deles. Paulo com Barnabé entravam lá e revigorava a vida deles. Isso é o que a história de Atos que remonta, o porquê do debate em Atos 15. Vocês vão ver como as fábulas judaicas, elas vão virar pó e vão ficar desprezíveis aos nossos olhos. Porque não existe em momento algum Paulo dizendo que um gentio pode virar judeu. Que Paulo supostamente circuncidou Timóteo, porque Timóteo desejou a circuncisão e Timóteo queria viver como judeu. Logo, Timóteo sendo filho de uma judia, mas de pai grego, ele poderia viver como judeu. Quem quiser, quando o Ruach Kodesh falar no teu coração, né, Hakadosh Baruhu, aí eu posso virar judeu. Irmãos, Satanás é muito astuto, né? Então, nós vamos dar contexto a tudo que Satanás descontextualizou. E aí os Gálatas, eles vão convidando os seus familiares, né? A geração vai se passando, vai entrando outros. E aí, o que aconteceu? Quando Paulo, depois de Atos 15, depois de Atos 21, começou a estabelecer igrejas, agora os olhos do mundo começou a ir para onde Paulo estava, Paulo e seus cooperadores, porque tinham sinais, tinha prodígios. Pedro também fazia sinais e tinha ali os gregos que aceitavam o Senhor, recebiam o Espírito Santo, mas Paulo fazia sinais miraculosos. Paulo explicava a palavra de uma maneira maravilhosa. E os gentios que estavam nas sinagogas judaicas, que infelizmente muitos deles não ficaram com Pedro, não ficaram com João, aí eles se dispersaram. Entraram nas sinagogas judaicas e muitos foram convencidos pela palavra judaica que distorcia os fatos. Algumas sinagogas criam em Cristo, outras não. Aquelas que estão lá em Atos 14, em Atos 17 e 18, claramente não criam em Cristo. Porque Cristo não era pregado lá. Você vê que Paulo entra e evangeliza a sinagoga toda. E aí quando os gregos, muitos judeus também, passam a crer no que Paulo disse, aí divide. Judeu se divide de judeu, grego se divide de grego, e há divisão. E aí os judeus enciumados ficam com raiva de Paulo e querem matar ele a todo custo. E a perseguição que eles fazem contra aqueles que Paulo convencia era diferente. Eles iam agora lá atacar as igrejas de Paulo. Era um contra-ataque de Satanás. Paulo não entrou na sinagoga deles? Não pregou Cristo e se dividiu? Satanás fez a retaliação. Quando Paulo estabeleceu igrejas, eles foram lá nas igrejas de Paulo, quando Paulo não estava em viagens, e eles falavam, é isso que Paulo disse? Paulo é um apóstata da lei. Olha só, está escrito que o pacto é com Abraão e com a sua descendência. Paulo não disse que vocês são descendentes de Abraão? Tem que circuncidar. Mesmo que Cristo está no céu, tem que se circuncidar para ser salvo. Então, essa era a narrativa da época, tinha templo, e era muito mais fácil entender isso do que entender as coisas que Paulo falava, porque as coisas que Paulo ensina têm uma conexão total com a lei e com os profetas. Os fariseus pregavam algo misturado, era joio, não era trigo. E era algo que não precisava de muita cognição, não precisava de muito estudo. Era ler a letra e pronto. E aí o que acontecia? Eles retrocediam. E por isso que Paulo repreendeu os Gálatas severamente. Compreenderam? Então, de lá para cá,
Os tempos não mudaram? Tem sinagogas espalhadas por todo lugar? Tem, mas não tem templo. Então Satanás, ele usa a mesma artimanha, só que ele atualizou. Agora ele não vai dizer que a circuncisão é requisito para a salvação. Ele vai dizer que a circuncisão é requisito para entrar no judaísmo. Só que como eles vão usar o hebraico, florear tudo, vão ter uma organização, e aí vão começar a desmontar muitas das heresias que estão na igreja evangélica, e eles desmontam mesmo. E aí isso seduz as pessoas, e elas acham que a luz está lá no judaísmo. Num judaísmo que, na maioria das vezes, nega a divindade de Cristo, diz que Cristo não pode ser adorado, fala que você tem que guardar a lei de Moisés, e mistura tudo, irmãos, porque uma hora eles estão falando a circuncisão não é requisito para salvação, hein? Se alguém falou isso a respeito de nós, é calúnia. Ok, mas na mesma pregação, o que eles estão dizendo? Eles estão falando que não pode comer carne de porco, aí eles leem a lei de Moisés, vão lá em Isaías, e lá em Isaías está falando, aquele que come carne de porco e rato não entrará no meu santuário. Ou seja, não vai entrar na Nova Jerusalém. Então, ou eles têm que pregar claramente, já que eles interpretam assim, se você comer carne de porco, Deus vai rejeitar você. Mas eles não pregam isso, eles deixam isso no oculto, mascarado. Então as pessoas ficam perturbadas. Se não guardar a Torá, você é um transgressor. O transgressor da Torá, ele é salvo? Ele não é, mas eles deixam isso no oculto. Eles não vão falar abertamente. Agora outros que seguem essas seitas vão ir além, eles não têm temor. Eles não têm medo de perder inscrito, sabe, de manchar a comunidade. Então lá nos comentários, eles vão espalhar isso daí, vão condenar todo mundo. Então Satanás armou uma briga ferrenha. Ou seja, Deus está querendo restaurar judeus e gentios, as duas casas de Israel, e Satanás está fazendo de tudo para impedir, e ele está usando não somente as igrejas evangélicas. Eu nem vou falar de igrejas católicas, porque qualquer um que vê uma seita católica sabe que aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Então eu uso as igrejas evangélicas, não sendo eu um evangélico dessas igrejas, eu creio no evangelho, mas não sou evangélico. Então, Satanás usa isso e tenta justificar as coisas com o judaísmo. Mas na verdade, às vezes, é uma seita pior. Às vezes, pontos do judaísmo é pior do que o próprio calvinismo, que é asqueroso. Então vocês precisam estudar. É segurança para vocês, como Paulo fala em Filipenses 3. É segurança para os seus familiares. Os seus amigos no futuro vão ser arrastados e você vai ser o único que pode tirar eles de lá. E às vezes não é compartilhando o meu vídeo, às vezes é você falando com a sua palavra ali frente a frente. Você não deixa a pessoa ir para o judaísmo. As sinagogas estão em todos os lugares. O YouTube está cheio disso. E as pessoas vão querer se desvincular do buraco onde elas estão, mas vão para outro vento de doutrina. Como Paulo fala em Efésios 4. Satanás é astuto, então ele vai criando ventos de doutrinas, de maneira articulada, engenhosa mesmo. Aí a pessoa bate um vento, a pessoa sai de uma seita e vai para outra. E nunca encontra a verdade. Você vai ser a única que pode libertar as pessoas. Você pode compartilhar um vídeo mais completo, mas você vai ter que ter o contato primeiro com a pessoa. Vai ter que falar, não, é assim. Porque se você estiver conversando com a pessoa, surgiu o assunto da circuncisão, obras da lei, debaixo da lei, algum ponto de Atos 15, por exemplo, aonde eles distorcem o ponto e nós vamos ver. De repente você fica sem fala e a pessoa vem e começa a articular tudo na sua frente, ela nunca vai te dar ouvido. Quando você fala, não, mas tem um vídeo que vai explicar melhor esse assunto, a pessoa vai olhar para você, você não deu nem conta de falar, ou seja, nem você aprendeu o que está no vídeo, ela não vai te dar ouvido. E isso é segurança para você, para os seus amigos, para os seus familiares. Então se esforça, assiste o vídeo até o fim. Agora, depois desse contexto, nós vamos entrar nos textos. Nós vamos ler Atos e você vai encontrar dentro de Atos uma história que você jamais imaginou conhecer. Jamais imaginou que estava ali. Você vai se deparar com muitas pessoas pegando os textos de Paulo e sutilmente distorcendo. Por exemplo, em Romanos 3, Paulo fala que a circuncisão tem valor em todos os aspectos, mas ele deixa claro que não é no aspecto da salvação. Os judeus, sabendo desse debate e não podendo negar mais isso, usando de astúcia, eles falam, mas quem disse que a gente está pregando salvação pela circuncisão? Nós estamos pregando o que é referente aqui à nossa comunidade, para judeus. Nós não temos nada a ver com igrejas evangélicas, com coisas do cristianismo. Agora, se um cristão quiser virar judeu, basta ler Atos 16.
agora nós vamos entrar nos textos. Nós vamos começar com Atos 1 e depois nós vamos pular imediatamente em Atos 8. Atos 9, Atos 10, são só referências que eu vou citando, vai ser muito rápido. Atos 11, nós vamos ler um pouquinho em Atos 8 e em Atos 11. E depois Atos 12 não vai ter quase nada para a gente ler. Atos 13, vamos pegar algumas porções ali. Atos 14, alguns versos. E vamos gastar mais tempo em Atos 15 e em Atos 21. E vocês, quando chegarem no final do estudo, vocês vão falar, meu Deus do céu, quanta sabedoria escondida na palavra e a palavra diante dos meus olhos. O livro de Atos está aí, é importantíssimo. Desde o Japão eu falava isso. Sem o livro de Atos, você não vai compreender verdadeiramente as conexões das cartas de Paulo. Vai ficar faltando peças. E o livro de Atos, ele mostra a história dos verdadeiros pais da igreja. Porque aqueles que chamam de pais da igreja não são os pais, são os filhos. Os verdadeiros pais são os que geraram. Aqueles que são chamados de pais da igreja, eles são os filhos e às vezes os filhos dos filhos, são netos. Os verdadeiros pais da igreja, eles estão no livro de Atos. Na verdade, estão nos evangelhos, sendo preparados, para o tempo de Atos. A verdadeira história da igreja que você precisa estar por dentro, memorizar, gravar, conectar, ter no coração, está no livro de Atos. E o livro de Atos, você vai forrar ele na mesa para você colocar as cartas de Paulo em cima. Gasta o seu tempo nisso. Não perca o seu tempo com livros de pais da igreja, querendo entender qual foi o debate daquela época. Se você tem curiosidade, beleza, se você tiver tempo sobrando. Mas se você não tiver tempo sobrando, gaste o seu tempo nas coisas da palavra do Senhor. Porque é ali que você vai encontrar a fonte da sabedoria. É ali que Deus vai te dar sabedoria para você fazer os falsos judeus, os que não são, os que Paulo chama de cães da circuncisão, o que Jesus chama de os da sinagoga de Satanás, calar, ficarem envergonhados, e a vergonha é maior ainda, porque são rabinos revestidos de sabedoria judaica, com a mente treinada muito mais em Talmud do que nas Escrituras. A verdade ainda é que muitos já leram aqueles manuscritos do Corão encontrado no Mar Morto entre 1947 e até 1950 e alguma coisa, que são uma coleção de debates judaicos, tinha que ser, que supostamente estão explicando as questões da Torá e dando pitacos ainda nas cartas de Paulo. E foi aí que muitos judeus no passado caíram, negaram a Cristo. E os que não negaram a Cristo, assim de vez, eles estão pregando um outro Cristo, um outro evangelho, como Paulo fala em Gálatas 1. E ele mostra ali explicitamente que ele era perseguidor da igreja quando vivia no judaísmo. E ele está falando o tempo todo de um judaísmo que pegou a lei de Moisés e distorceu. Mas Paulo também está falando não só de uma fábula judaica que distorce a lei de Moisés. Ele também está falando que a lei de Moisés limpa, pura, que veio 430 anos depois da promessa, não pode anular a promessa. Acontece que se você pegar a lei de Moisés limpa, pura, sem problema algum, sendo praticada na íntegra, e aplicá-la para os gentios como requisito de salvação, isso é heresia. Isso é um outro evangelho, e aí você prega um outro Jesus. Na verdade, isso é um caminho para negar a Cristo, porque o fim disso vai ser negar a Cristo. O fim da lei não é negar a Cristo. O que Paulo fala em Romanos 10? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E não é fim porque aboliu a lei, no sentido de falar isso daqui nunca prestou. É o fim, a finalidade. A lei servia de aio para conduzir a Cristo. Irmãos, mesmo aqueles que praticassem toda a lei de Moisés na íntegra, mesmo assim eles estavam debaixo da lei, e estando debaixo da lei, porque eles fazem as obras da lei, eles estão debaixo de um testemunho da lei. E o testemunho da lei não é que você está justificado. O testemunho da lei é que você está debaixo do pecado. Quem está debaixo da lei está debaixo do pecado. Quando as igrejas dos gentios leem isso, dá a entender que Paulo está falando que a lei de Moisés é uma cilada, uma armadilha, como se Deus tivesse libertado um povo livre do Egito, trazido eles para o Sinai para colocar eles na escravidão, trazido eles para debaixo de uma maldição. É isso a mentalidade das igrejas evangélicas. Os judeus não entendendo e não aceitando isso, é óbvio que eles não vão aceitar, mas eles não entenderam que é uma cilada de Satanás. Satanás distorceu lá para depois usar a falta de conhecimento deles e usar eles como ministros.
Aí eles vão mudar a narrativa toda e vão criar um outro evangelho. Como se você praticando a lei de Moisés, você vai ser justificado. Mesmo Cristo estando no céu, você precisa praticar as leis de Moisés. E se for judeu, ainda é mais válido. Ou seja, é uma negação a Cristo, de maneira direta ou indireta. Porque quando Paulo fala que as pessoas estão debaixo da lei, ele não está falando debaixo da lei de pecado. Quando é a lei do pecado, no caso lá de Romanos 7, ele explica qual é a lei do pecado. Tem uma lei no pecado. A lei do pecado está no nosso corpo. O seu corpo é cheio de vontades, de desejos. Nós temos sangue, nós temos paixões. E quando vem a lei de Deus falando, revelando para você o que é pecado, essas paixões aguçam mais ainda, mas não para te gerar a morte, para te gerar a vida em Cristo. Só que o pecado, ele está oculto. Você não conhece o que é pecado. Quando vem a lei de Deus, você passa a conhecer o que é pecado. E o pecado, se aproveitando da lei que diz não, ele usa a própria lei e te mata. Ou seja, aí ele se revela excessivamente maligno. Eu estou citando as palavras de Paulo em Romanos 7. Só que Paulo fala, graças a Deus que tem Cristo. Porque a lei que revelou que o pecado é excessivamente maligno, mostrando que a lei mostrando para você que o pecado usa ela para te matar, ela também te mostra que tem uma solução em Cristo. Para você ter vida. Essa é a utilidade da lei, servir de aio para te conduzir a Cristo. E é claro que esse testemunho é quando vem Cristo, porque antes de Cristo, o próprio Deus falou para Moisés. Moisés fala para o povo, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Fazer obras, essas coisas, as da lei. Obras da lei saiu da boca do próprio Deus. Depois Moisés falou para o povo. E quem pratica os trabalhos da lei, irmãos, está debaixo de uma lei. E quem está debaixo dessa lei tem um testemunho de que o pecado está tendo domínio sobre a pessoa. Não porque a lei é pecado. Paulo mesmo, sabendo que os gentios iriam entender errado, cuidadoso, ele se adianta lá em Romanos 7 e fala, que diremos, pois é a lei pecado? Porque Paulo faz uma pergunta tão sinistra, porque iriam afirmar isso. Paulo fala, de modo algum, mas eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. E aí Paulo acrescenta o discurso dele, e tem muito a ver com o que está em Gálatas. Por isso as expressões circuncisão, obras da lei, debaixo da lei, e aquelas outras expressões, tipo aqueles que fizeram essas coisas por elas viverá, estão em Gálatas e em Romanos. Essas cartas são quase que gêmeas, são irmãs, mas não são gêmeas porque uma é pequena e a outra é grande. Só que as duas têm a beleza, as duas se conectam. Precisa de Coríntios, porque lá também aparece a expressão obras da lei. Precisa de Hebreus, Hebreus é incrível. Precisa de todas as cartas. Mas essas duas, elas têm aquelas frases idênticas, né? Por que você acha que justamente nessas duas cartas, Paulo diz, ele cita os mandamentos de Deus e ele diz, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. E ele fala, e se existe qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se cumpre. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele está citando isso tanto em Gálatas como em Romanos? Por que ele está falando de obras da lei e debaixo da lei e em circuncisão? Paulo está falando que o cumprimento da lei é isso. Ou seja, o fim da lei, como está em Romanos 10, do 1 ao 4, o fim da lei é a justiça é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas Satanás pega e inverte isso. Ele fala, não, eu vou fazer a lei, o fim da lei virá uma morte. Deus me livre, irmãos, que coisa horrorosa. A gente tem que voltar os olhos para as Escrituras. Então veja, estar debaixo da lei são aqueles que praticam as obras da lei. E antes de Cristo tinha que praticar. Porque aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. E Paulo cita o contraste, que ele fala, essa é a justiça que vem da lei, que agora não faz mais sentido para mim nem para nós. Porque Cristo veio, ele fala, mas a justiça que vem pela fé, e aí ele cita Deuteronômio, o próprio livro da lei testemunhando a fé que havia de se manifestar. Então Paulo não está abolindo a lei, ele está dando o cumprimento da lei. Abolir a lei, na verdade, é o que os judeus, que não são judeus, mas eles mentem, fazem. Ou seja, se coloca coisas de Moisés na nossa vida, isso é abolir a lei. Porque a lei, ela não tem a imagem exata das coisas, ela tem a sombra dos bens futuros. Está lá em Hebreus 10.
E algum judeu pode falar, mas isso é só a questão de animais. Não é. A lei toda, ela é integrada. Ela é uma engrenagem. A circuncisão, ela é o passaporte para te colocar na lei de Moisés. Nenhum circunciso participa da Páscoa. E isso é tanto para o povo de Israel como para qualquer gentil. Só que eles estavam debaixo da dispensação da antiga aliança, que não aperfeiçoa ninguém. O escritor de Hebreus foi bem claro em Hebreus 7, dizendo que a lei de Moisés nada pôde aperfeiçoar. E ainda em Hebreus 7 ele fala, o Filho é perfeito para sempre. E ele cita o porquê que a lei de Moisés não é perfeita. Ele vai citando vários contrastes. Lá em Hebreus 8 ele fala, e Deus repreendendo os disse, vou buscar uma nova aliança. Não é uma aliança renovada, como se Jesus viesse só para cumprir a lei de Moisés e fazer uma reforma, um ajuste ali, mostrar como que é que tem que fazer a lei de Moisés. Só remove os sacrifícios de animais e tudo continua igual, só houve uma renovação. A casa estava ali descascada, estava com mofo, Jesus veio, reformou ali, tirou o mofo, limpou, colocou um telhado mais forte e falou, mas continua, é a mesma coisa. Não é, isso Paulo chama de outro evangelho. Compreenderam como tudo muda? Tudo começa a fazer sentido? Então, quando o mundo está debaixo de uma dispensação da antiga aliança, todos aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, praticando a lei de Moisés e que fazem as obras da lei, estão debaixo do pecado. Porque eles estão praticando aqueles sacrifícios pelos pecados. É uma coberta, por isso que o dia da expiação, a palavra do hebraico é cobertura. Se Deus não criasse aquela cobertura, o povo iria morrer, porque eles transgridem constantemente, continuamente, os 10 mandamentos. Então, por que Deus criou essa cobertura e aqueles animais sem defeitos, o próprio propiciatório, como Deus olhava para aquilo e via Cristo no futuro, foi o plano que ele mesmo armou, então ele tinha em vista a manifestação do seu Filho. Então ele tinha paciência e os pecados que eram cometidos debaixo da antiga aliança, ele deixava impune. Isso está em Romanos 3, com todas essas palavras que eu acabei de citar. Por isso que era importante o povo praticar a lei de Moisés corretamente, e era possível praticar tudo. Se errasse, tinha outros sacrifícios que os faziam perdoar. Tanto é que quando Davi praticou um pecado deliberado, que ele mesmo planejou, ele entendeu pelo Espírito que nenhum sacrifício da lei iria ajudar ele. Ele não foi buscar sacrifícios da Torá, porque ele planejou o adultério, ele planejou um assassinato, ele viu que só Deus poderia perdoar ele. Por isso que Deus se agradou de Davi. Outros buscariam sacrifícios, iriam lá oferecer animais para Deus. E aí, irmãos, vocês vão encontrar tanto em Gálatas, eu acho que em Gálatas 3, acompanha o texto exato na tela, como em Romanos 11, lá no finalzinho, você vai ver que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Como? Deus não fez as pessoas pecarem, ele encerrou a todos debaixo de um testemunho, para que toda a boca se feche, conforme está lá em Romanos 3. Todos aqueles que praticam aqueles pecados, e diz, os que vivem debaixo da lei, vivem assim. Não porque a expressão debaixo da lei significa somente estar debaixo do pecado. Ou seja, significa somente uma transgressão à lei. Errado! Estar debaixo da lei é estar debaixo das práticas, das coisas que Deus deu para Moisés dar para o povo praticar se eles quisessem viver. Mas eles tinham que reconhecer que o fogo do altar jamais poderia se apagar. Aquele fogo do altar de bronze testemunha que o povo está pecando sempre. O próprio dia da expiação testemunha que todos os anos Deus está tendo recordação de pecados, ou seja, nunca aperfeiçoa nem aquele que ministra, nem aqueles que estão recebendo a ministração. É o que está em Hebreus 10. Logo, a lei está dizendo para o povo, todos vocês estão debaixo do pecado. Não são só os gentios. Eles não têm cobertura. Eles estão sem Deus. Vocês estão perto, eles estão longe, mas até vocês que estão perto estão debaixo do pecado. Ou seja, não era para se gloriar, porque até os judeus que praticam a lei precisariam, no futuro, receber a Cristo quando ele se manifestasse. Antes de Cristo se manifestar, até o sangue do Filho, que haveria de ser derramado no futuro, haveria de perdoar a todos. Por isso que Deus fala, traga o seu animal sem defeito, não pegue nada das primícias, porque tudo fala de Cristo. Se eu vivesse lá naquele tempo e eu começasse a pegar as melhores coisas das primícias para mim, ninguém está vendo, e entrego para Deus a pior. Se eu começasse a pegar os animais
tudo de qualquer jeito e entregasse lá para o sumo sacerdote ou para os sacerdotes, e já entendesse que eles não ligam se o animal não tem olho, é o caso de Malaquias 1, 2, 3 e 4, né? Eu sei que o sacerdote não liga para isso, ele está interessado só na carne do animal para comer, então ele ministra de qualquer jeito e pronto. Ou seja, por causa do pecado deles, eu também acabo pecando. Eu não deveria pecar. Se eles pecam, eu deveria não pecar. Ou eu me levanto como um profeta para repreendê-los, que foi o caso de Jeremias, foi o caso de Malaquias, foi o caso de vários profetas. Ou eu faço as coisas dignas, sabendo que o céu está me olhando. Se eles vão fazer as coisas ruins, eles vão pagar por isso. Mas como eu ofereci um cordeiro sem defeito, eu não roubei as primícias, eu honrei a Deus. Por causa que essas coisas falam de Cristo, o sangue de Cristo do futuro me perdoaria, mesmo eu estando no passado. Jesus não morreu para salvar só os da frente. Jesus morreu para salvar os de trás. Ele veio na plenitude dos tempos. Irmãos, quando você entende isso, você sente uma libertação no coração tão grande, uma alegria tão grande, e não tem quem vai te contradizer. Porque a palavra está íntegra. Você vê que é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Então, eu vivendo naquele tempo, eu iria entender que o pecado está tendo domínio sobre mim, mas eu estou debaixo de uma cobertura. Agora, eu estou circuncidado, então eu posso ser também um portador da palavra de Deus. Tem vantagem nisso. E você vê, irmãos, que lá em Romanos 3, Paulo faz um trocadilho. Sabe, primeiro ele fala, que vantagem tem a circuncisão e ser judeu? Por que Paulo fala isso? Eu já expliquei isso em um dos vídeos, né? Paulo fala isso porque lá em Romanos 2, no finalzinho, ele faz aquele trocadilho de palavras que ele tirou dos profetas. E as pessoas não entendendo aquilo, usa só Romanos 3. Mas você não vai entender aquela pergunta de Paulo em Romanos 3 se você não ler antes. E Paulo fala, há vantagem sim em ser circuncidado, muitas, sobre todos os aspectos. Primeiro porque os oráculos de Deus foram revelados aos judeus. Paulo não diz que os oráculos de Deus estão e estarão somente com os judeus. Paulo é mestre dos gentios. Como que os oráculos de Deus estão e estarão somente com os judeus? Isso são narrativas e fábulas judaicas, que até gentios estão repetindo. Querendo dizer, quem é você? Você é rabino? Você é judeu? Você nem sabe falar hebraico? Os oráculos de Deus estão com os judeus. Distorceu o que Paulo disse na cara dura. A salvação vem dos judeus. Como se eu estivesse falando, ou nós estivéssemos falando que a salvação vem dos gentios. Esse povo é louco, não é? É estranho isso, irmãos. Por isso que Paulo fala, olha, sua linguagem tem que ser sadia, toma cuidado, não vai perder o controle. Porque se você não se controlar, irmãos, você fica pensando, meu Deus, que tapado. Que coisa de idiota. Linguagem sadia, calma. Idiota não tem na Bíblia, é tolo. Tolo tem. Aí, irmãos, depois que Paulo fala que o judeu tem vantagem, porque ele precisa estar circuncidado para ser portador da mensagem, e a palavra se manifestou primeiro para o judeu. Isso é óbvio. Mas depois para os gentios. A mesma sabedoria que Deus derrama nos judeus, ele dá para os gentios. E isso vai depender do coração do homem. Às vezes o gentil vai receber 10 vezes mais sabedoria do que um rabino. Aí logo depois que Paulo explica isso em Romanos 3, lê lá, ele fala, e aí, temos nós qualquer vantagem? Parece que ele vai se refutar, se contrariar no mesmo texto. Nós, os judeus, qualquer vantagem? Ele fala não. Aí ele vai pegar uma coletânea de textos do livro da lei, dos salmos, dos profetas, que Deus falava contra o povo de Israel. E vai falar, todos estão debaixo do pecado, porque os que a lei diz aos que vivem debaixo da lei. Ou seja, todos aqueles viviam debaixo da lei. Claro que pecados horrendos, como muitos daqueles que Paulo citou, não existe sacrifício para tais pecados. Então muitas pessoas perecerão, mesmo com a lei de Moisés. Mas outros cometem pecados, e por isso que existem os sacrifícios. Os sacrifícios existem por causa da transgressão da tua lei, irmãos. Esse é o testemunho da lei. E aí Paulo fala, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. E aquele testemunho da lei era para que toda a boca se calasse, para que ninguém falasse diante de Deus, eu sou justo, eu tenho o Deus de Israel, Akadosh Baruhu, eu sou circuncidado, eu não sou como esse gentil. Ele também está debaixo do pecado, mesmo estando perto. Por isso que Paulo fala, os que estão perto, os que estão longe e os que estão em Cristo.
Soma Efésios com Gálatas. Uma coisa é você estar perto. Por que está perto? Está circuncidado? Guarda a lei de Moisés? Isso é antes de Cristo, né? E até mesmo no tempo da transição das alianças. Tem sacrifício pelos pecados, está sendo coberto, está perto. Mas ainda tem um véu da separação. Mesmo que Jesus morreu, o véu se rasgou, Deus permitiu que o templo ficasse ali por mais 40 anos para Deus trabalhar com a transição das alianças. Então está perto, mas não está em Cristo. E os que estão longe são aqueles que não têm Deus no mundo. Agora, para você estar em Cristo, você precisa crer que a justificação é pela fé, já que Cristo veio, que as obras da lei não vai mais te justificar. Mesmo a pessoa estando circuncidada, mesmo ela não tendo que parar de fazer todos os rituais da lei, ainda com sacrifícios de animais, como nós vamos estudar, ela não pode parar por um testemunho que ela tem que dar, não para ter uma consciência que praticou a lei de Moisés, para aí sim Cristo justificá-la. Mesmo assim, ela vai precisar estar em Cristo. Então, Jesus veio, evangelizou paz para os que estão longe, mas também para os que estão perto. Paulo mesmo repreendendo a Pedro diz, nós que não somos pecadores dentre os gentios. Já distinguiu, né? Uma coisa é você ser pecador dentre o gentio, outra coisa é você ser pecador dentre os judeus. E não é pecador porque transgride as leis de sacrifício ou das primícias. Não, é pecador porque aqueles sacrifícios estão sendo por causa dos seus pecados, a transgressão dos 10 mandamentos. Que estavam escritos em tábuas de pedra para dar esse testemunho, de que não estavam escritos no seu coração. O Espírito Santo queria escrever os mandamentos no coração do homem, e uma vez que os mandamentos vão ser escritos no coração do homem, já não há necessidade de sacrifício pelos pecados. Por isso que quando Jesus veio, depois de 40 anos, juntando com aqueles 30 dele, de João Batista, né? 40 mais 30, 70 anos, são 70 anos que Deus trabalhou no mundo para acabar de vez com a lei. Ou seja, o que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 7, a lei não é perfeita, ela nada pode aperfeiçoar. E lá em Hebreus 8 ele fala dos sacrifícios, ele fala do templo e ele diz, enquanto o segundo tabernáculo permanece de pé, o Espírito Santo está dando a entender para a gente que o caminho do trono de Deus, do Santo dos Santos, não está revelado, porque o segundo tabernáculo permanece de pé, tem um véu ainda. A partir do momento em que não tem mais aqui esse véu que está na frente das pessoas é retirado, e a partir do momento que ela enxerga que o sumo sacerdote está no céu, como ele fala em Hebreus 8, verso 1 e 2, ele fala, a suma das coisas que nós temos falado até agora é que nós temos um sacerdote nos céus, ministro do verdadeiro santuário que Deus erigiu e não os homens. Ele não está dizendo que o santuário da terra é falso, ele está dizendo que aquilo é sombra, e de fato ele cita lá em Hebreus 10, a lei não tem a imagem exata das coisas, são sombras dos bens futuros. Ora, a circuncisão não faz parte da lei? Mesmo que ela começou com Abraão, ela foi oficializada no sacerdócio levítico. Ela não é realidade de nada, ela é sombra, por isso que ela era feita na carne. A circuncisão de Cristo é feita pelo Espírito do Senhor, as mãos do Senhor, no nosso coração. E é por isso que lá em Romanos 15, verso 8, na carta que justamente Paulo está tratando de todos esses assuntos, ele diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais. Que pais? Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, até o pacto da circuncisão que Deus deu para Abraão era sombra. E Cristo cumpre essa realidade. E Paulo fala em prol da verdade, para não pregarem a mentira, já que estavam pregando naquela época, e o Espírito testificava que pregariam no futuro, na nossa época. Então, Cristo é ministro da circuncisão. Eu já vi judeus falando que ainda que existe uma circuncisão no Espírito, a da carne ainda é válida. Eles falam, a da carne é válida porque você não anula as coisas da terra só porque tem as do céu. E começou a misturar as coisas. Irmãos, por que Paulo lá em Efésios 2, ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora vocês eram chamados de incircuncisos por aqueles que são circuncidados por mãos humanas. Por que Paulo está fazendo esse contraste? Paulo está falando, vocês têm o coração circuncidado. E aqueles que são circuncidados por mãos humanas, que é conforme a lei de Moisés. É um anjo que circuncida as pessoas? Não é. É um rabino, um sumo sacerdote, alguém autorizado para isso. E a circuncisão deles é inferior porque é da antiga aliança, a qual
nada pode aperfeiçoar. Ou seja, essas pessoas com inveja e ciúme acusavam os gentios. E Paulo está falando, vocês são circuncidados por Cristo. Está lá em Efésios 2, se você quer mais, em Colossenses 2, Paulo está mostrando que a circuncisão da nova aliança é o batismo nas águas. Por isso que ele é importante. Ele não salva a pessoa se a pessoa, após se batizar, viver uma vida iníqua, apostatar. Aí o batismo não vai salvar. Mas se você quer ser salvo e tem a oportunidade de se batizar, claro que você vai se batizar. Você está preso numa cruz? Você está num leito de morte? Já pensou você chegar para uma pessoa no leito de morte e falar, olha, como não dá para você ir para as águas, então não tem salvação para você. Não é o caso, né? Então, tem que se batizar. Ninguém vai para as águas sem ouvir o Evangelho. A pessoa vai para as águas porque nas águas vai simbolizar a morte e a ressurreição. Paulo fala isso em Colossenses 2. Pedro faz uma comparação disso até com os mundos. O batismo é importante, mas existe ainda o batismo superior, que é continuação, é o batismo do Espírito Santo, que tem relação com o fogo. Não o fogo da condenação, mas o fogo do Espírito. Então, primeiro é o batismo nas águas. A pessoa foi evangelizada, ela acreditou no Pai, acreditou no Filho, entendeu que ela é pecadora, e ali ela já começa, é como se fosse a circuncisão da antiga aliança. O primeiro voto que a pessoa dá para entrar em aliança com Deus, lá no tempo de Moisés, não é a circuncisão na carne? Então, o primeiro voto que a pessoa dá na nova aliança para entrar em aliança com Cristo, já na aliança eterna, é o batismo nas águas. Ora, isso daí a igreja está corretíssima. O que não é válido e que não tem validade nenhuma mesmo, né? É batismo de bebê, batismo de criança que não sabe o que está acontecendo. Isso é inválido, isso é inútil. Isso é doutrina de homem até, mas batizar pessoas grandes nas águas, isso é doutrina do Senhor. Então a nossa circuncisão começa aí, porque ali o Senhor agora começa a trabalhar no seu coração. A circuncisão da carne é no 8º dia por um propósito incrível, é uma sombra, né? Por que você acha que Deus pediu a circuncisão no 8º dia? Por que não pediu no 7º? E o 7º podia coincidir com o sábado, né? Deus poderia falar, em todo sábado a pessoa tem que ser circuncidada, mas ele pediu no 8º. E esse 8º vai cair em qualquer dia da semana. Mas por que o 8º? Isso é um grande mistério. Logo, isso também prova, o próprio 8º dia, que ela é sombra das coisas futuras. Porque fala da eternidade. Está além do milênio. E os rabinos sabem disso? Não sabem. Deveriam saber. Por isso que Paulo fala, é necessário fazê-los calar. Então, irmãos, essa foi a grande introdução do ensino. Quando vocês forem ler os textos, vai ficar tudo fácil para entender. Vai ser brilhante também. Eu sei que vocês entenderam muita coisa agora, mas é assim. Tem que fazer a parte 2 do vídeo, tá bom? Se o link estiver aparecendo aí na tela final, no meu comentário fixo, é porque o vídeo está pronto. Se o link não aparecer, é porque você está assistindo agora recentemente, então espera um pouquinho, né? Alguns dias ele vai aparecer. E não perca de maneira alguma a parte 2 desse vídeo. E aí também eu vou deixar o link da playlist desse assunto. Eu já falava disso desde quando eu estava no Japão, tá certo? Deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo e estuda. Isso, como Paulo disse, é proteção. Ele disse isso para os filipenses. E ali é um capítulo especial porque ele escreve aquela carta chorando. É a única carta que ele escreve chorando. Nós temos que honrar as lágrimas do apóstolo Paulo. Ele sofreu pelo Senhor, pela igreja, para escrever aquelas cartas. Ele estava preso numa prisão que provavelmente era fria, não tinha conforto algum. Deus providenciou alimento para ele não morrer de fome, pena e carta para escrever. Providenciou isso, é uma carta pequena, mas de um valor excepcional. E escreveu chorando. Vamos honrar as lágrimas de Paulo, porque ele fez pelo Senhor Jesus. Honrando Paulo, você honra Cristo. Então é isso, irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe.